De onde veio a carpintaria? Bem, carpintaria para mim ela vem dos meus avós. Meu avô materno, ele era um artista na madeira. Ele era daquele que ele olhava para o mato, né, para a terra dele, escolhia uma árvore e ali ele ficava 15, 30 dias. Ele só saía de lá quando ele saía com aquilo que ele foi destinado a fazer. E por muitas vezes ele ficar 30 dias confinado no meio do mato e ele saía de lá com uma carroça com todos os detalhezinhos talhado, pintado. Meu avô paterno, ele também era da construção, né, carpinteiro. E assim ele passou essa profissão para meus tios, né, para o meu pai. E eu aprendi desde pequeno, né. Eu até tenho uma história. Meu primeiro contato com uma ferramenta, eu diria que foi exatamente uma peça igualzinha a essa. Então, a gente morava no interior e meu avô comprou a primeira televisão, né? E a gente, como criança, a gente não poderia assistir televisão. Tinha um horário, tinha que dormir cedo, porque no outro dia tinha que trabalhar. E meu avô manda a gente dormir e eu pego esse arco aqui. Como eu já sabia, eu ajudava ele. E eu pego esse arco e faço um furo atravessado na parede para assistir a televisão no meu quarto. Mas não deu muito certo. Quando foi de madrugada, eu levantei para fazer o fogo, 5 horas da manhã, e ele pega aquele buraco feito na parede, e ali é o rabo de tatu, o famoso rabo de tatu pega cedo. Né? Então esse foi o meu primeiro contato com a ferramenta. Né? E eu era um dos ajudantes do meu avô. Então ele chegava e colocava todas as ferramentas numa bancada. E ali ele explicava, ó, isso aqui é a broca tal, isso aqui é o arco de pua, isso aqui é a plana. Inclusive eu trouxe uma aqui para você ter uma ideia. Gosto de colecionar isso. E aqui também nós temos, né? Hoje não existe mais isso aqui, né? Isso aqui são as famosas furadeiras antigamente, né? Meu avô, a única coisa que ele usava de elétrico, ou que fosse motorizado, melhor dizendo, era a motosserra. O restante era tudo manualmente. Entrou a carpintaria na minha vida foi exatamente ali um pouquinho antes do Covid-19. Eu morava em Curitiba, a vida inteira eu fui fotógrafo. Sempre fugi da carpintaria ou seja da construção civil, porque eu sempre observei, né, os meus tios, né, meu pai, meus tios, e eu vi qual foi o final dos meus avós e eu estava vendo finais, né, de vida dos meus tios dentro da carpintaria, dentro da construção, e eu tomei aquilo para mim como se fosse algo que eu poderia ir para esse mesmo lugar. Então eu sempre fugi. Mas quando eu me mudei, né, do Paraná para Santa Catarina, eu me obriguei a mudar de área. E aonde eu voltei para o lugar de origem, né? Eu voltei para carpintaria, para construção. Ali eu trabalhei 1 ano e meio, né, como ajudante em uma empresa. E ali deu um start. Aí eu peguei o Covid, fiquei muito mal. E um belo dia eu acordei de madrugada e com aquele start que eu ia trabalhar por conta. E ali eu criei uma página na internet como Deck Pergolado, onde eu estava especificando exatamente naquilo que eu estava entrando. E criei essa página numa segunda-feira, na terça-feira eu fiz um orçamento, na quarta-feira eu comecei a fazer a execução do primeiro trabalho. E até então eu só parei por um período, por algumas cirurgias que eu tive que fazer. E agora estamos retornando, né? Mais forte do que nunca, trazendo para vocês essas 3 gerações. Que conselho eu deixaria? Um conselho eu deixaria para essa geração, essa nova geração que vem aí. Está se acabando, né? Está se acabando a mão de obra,
Não temos mais mão de obra qualificada. Hoje nós temos pessoas que fazem tudo, mas muito mal, né? Porque tentam abraçar tudo. E aqueles que fazem ainda, né, os mais profissionais, acabam deixando a desejar um pouquinho, porque não tem uma mão de obra qualificada. Então, que você pudesse entender que há uma grande tendência de mercado, onde muito em breve essa mão de obra, do qual ninguém hoje quer fazer mais, vai ter valor. Vai sair de um lugar de preço, uma concorrência de preço, para entrar num valor onde vai vencer quem tiver a melhor qualificação, a melhor mão de obra, né? Então, que essa nova geração pudesse abraçar e entender que é necessário, né? É necessário essa mão de obra. Eu vejo uma diferença muito grande, até mesmo quando eu era pequeno. Eu sou do tempo que para levantar uma parede de tijolo, nós tínhamos que queimar o cal. Hoje a massa ela já vem pronta. Por quê? Não tem quem faça isso, né? E hoje eu vejo muitas pessoas empilhando madeira, né? Tanto nos telhados, tanto nos decks como pergolado. Não se faz mais aqueles encaixes, aqueles entalhes, como era feito antigamente, tempo dos meus avós, tempo dos meus tios, né? E então esse seria o conselho. Eu, na verdade, eu sou a terceira geração, né? Como já falei, eu aprendi uma parte com meu avô materno, outra parte com 2 tios meus, né? Que já não está entre nós mais. Depois eu trabalhei um tempo com mais um tio para relembrar alguma coisa. Foi quando eu saí do Paraná e vim para Santa Catarina. Depois de 1 ano e meio eu assumi, né? Trabalhando por minha conta. E todos os meus tios já pararam, né, de trabalhar com a carpintaria. Meu pai também já parou. Meus primos, eles sabem fazer algumas coisas de carpintaria, mas não exercem a função. Então eu diria que eu sou a terceira geração e a última pessoa que ainda está carregando esse legado dessas 3 gerações aí. E posso dizer que não vai ter continuação, porque meu filho está numa outra área. Então eu diria que está morrendo mais uma geração de carpinteiro. Então esse é um pouco da minha história, de como surgiu o ADEC Pergolado aqui no estado de Santa Catarina. E deixo um abraço a todos vocês e que nós, profissionais ainda, atuantes, possamos passar esse legado para as demais gerações, nem que seja para um sobrinho, para o seu funcionário, para aquele que te ajuda, aquele que te auxilia, porque muito em breve nós não teremos mais essa mão de obra, que eu particularmente é uma das áreas, né, da construção que eu mais acho bonito, principalmente a parte do acabamento da madeira. Então que a gente possa deixar esse legado para que isso nunca se acabe, nunca se termine. E é uma pena que a gente vê isso dia após dia sendo acabado dessa maneira. E para que vocês possam conhecer um pouquinho mais sobre a ADEC Pergolado, a gente tomou essa decisão de gravar esse vídeo, para que todos entendam que a gente não é mais um aventureiro que está no mercado, e sim é algo de geração, é um legado, onde a gente faz o nosso trabalho com amor. Sempre quando eu vou fazer um projeto, eu sempre faço como se fosse para mim, porque eu entendo que aquilo ali é um sonho, né, de muitos. Muitos guardaram dinheiro, fizeram suas reservas para ter aquele sonho realizado. E é nada mais justo você chegar ali e dar o teu melhor. E por que não você contar a sua história naquilo que você está fazendo, você deixar ali um legado de 3 gerações naquilo que você está fazendo, e assim vai ficar. A coisa que eu sempre me pergunto, e amanhã? Amanhã, se eu não estiver mais aqui, alguém vai passar por ali, ó, aqui, rapaz, o ADEC Pergolado passou por aqui, ele que fez esse trabalho. Então, eu acredito que esse é o nosso objetivo, fazer o nosso melhor e deixar assim o nosso legado, a nossa geração fixa em cada projeto. Um abraço, Deus abençoe.